Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou o Sobrevivente e recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o nazismo. E pra ser sincero, eu fiquei bem triste com esse vídeo pela relativização de muitos acontecimentos historicamente bem fundamentados, literalmente pessoas defendendo o nazismo nos comentários e apontando outros culpados como se de alguma forma, sei lá, Hitler estivesse correto. Mas nesse vídeo outra coisa me surpreendeu. Muitas pessoas falaram também do comunismo. Como esse comentário aqui. Não existe muita diferença entre nazismo e comunismo. E teve 15 curtidas. Esse outro comentário. É engraçado que o comunismo matou mais e ainda pode ser escolhido. Outro comentário. Mas comunismo também é errado e deveria ser crime, só que ninguém fala. E por último, comunismo também é uma ideologia perigosa. Com tantos comentários eu pensei, cara, tá aí um bom tema para vídeo. Eu aproveitei que tocaram nesse assunto e nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que é o comunismo, o que não é o comunismo e as pessoas acham que é, e principalmente se essa ideologia é realmente perigosa. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento do vídeo e eu vou curtir o seu comentário. E a gente precisa começar esse vídeo também com um alerta anti-mimimi. Porque o que acontece? Assim como no vídeo sobre o nazismo, muitos acontecimentos e ideias vão ser simplificadas para facilitar o entendimento. O meu objetivo aqui não é criar um trabalho acadêmico sobre isso. É te fazer entender o que é o comunismo, apenas isso. Mantenha isso em mente antes de ver alguém nos comentários. Ai, sobrevivente, mas você não falou de tal coisa. Voltou a falar. Calma. Esse aqui é um vídeo para explicar de uma vez por todas o que é o comunismo, porque se eu for complicar as coisas, as pessoas não vão entender, então mantenha isso em mente. Vamos lá. Para começo de conversa, o que diabos é o comunismo? O comunismo ele é uma ideia política, é uma ideia social e também é uma ideia econômica que, em resumo, quer acabar com as divisões entre ricos e pobres. Ou seja, é uma ideia que quer acabar com as classes sociais. A proposta é que tudo que serve para produzir, como fábricas, fazendas e terras, tudo isso seja de todo mundo e não de uma pessoa só. Ou seja, que você não trabalhe para um patrão, mas que as fábricas, as terras e tudo isso pertençam a todo mundo. Essa ideia ficou mais conhecida no século XIX com pensadores que você com certeza já ouviu falar, como Karl Marx e também como Friedrich Engels. Eles achavam que o capitalismo criava muita desigualdade porque deixava uma parte das pessoas muito rica e a outra parte muito pobre. Só que o comunismo ele não é uma ideia que ficou só no papel. O comunismo influenciou governos em vários países, como a antiga União Soviética e também a China. Mesmo assim, o jeito que esses países colocaram a ideia do comunismo em prática nem sempre seguiu o que os pensadores defendiam. Para entender melhor toda essa questão e resumir logo esse ponto, dá para resumir as principais características do comunismo como uma ideologia que quer acabar com a exploração do trabalho. A ideia é que cada pessoa contribua com o que consegue fazer e receber aquilo que precisa para viver bem. O Estado, no caso, o governo, teria um papel apenas temporário só para ajudar a organizar essa transição. Com o tempo, o Estado deixaria de existir e a sociedade funcionaria de forma igualitária. Muito bonita a visão, né? Mas será se ela é prática? Sobrevivente, peraí. Mas eu ouvi falar do socialismo também. Esse vídeo é sobre comunismo, eu fico meio confuso. Qual a diferença dos dois? Porque socialismo e comunismo é a mesma coisa. Então, o socialismo seria uma fase no meio do caminho, onde ainda existe o Estado e alguma propriedade do governo, enquanto o comunismo seria o fim desse processo sem Estado e nem classes sociais. Dá para forçar um pouco a barra e simplificar dizendo que o socialismo é o pré-comunismo. A gente está aqui no capitalismo, por exemplo, a gente iria para o socialismo e finalmente terminaria no comunismo. Mas o que acontece? Até o momento desse vídeo, a gente cai na face bonita do comunismo. É essa parte de propaganda que o comunismo parece lindo, maravilhoso. Afinal de contas, o capitalismo é realmente uma merda. A gente é realmente explorado no trabalho. É só ver que a maioria das pessoas trabalha só para pagar conta em consequência da própria saúde. É horrível você ser um pobre ferrado enquanto outra pessoa tem muita grana. Grana essa que veio quase sempre da exploração de gerações passadas e quase nunca pela famigerada meritocracia. A gente pode ver a notícia aqui. Todos os jovens bilionários do mundo são herdeiros. Veja quem são. Olhando por esse lado, dá para entender os argumentos comunistas. Mais uma vez,
dá pra entender. Eu não tô dizendo que dá pra concordar, mas se você quiser, você é livre pra concordar ou discordar disso. O problema é que o comunismo não é bonitinho e inofensivo como ele parece. Na prática, o comunismo costuma levar a governos autoritários, onde as pessoas perdem liberdade e sofrem repressão política. Vários estudos e livros trazem dados sobre os regimes comunistas do século XX, como os da União Soviética, da China, do Camboja e outros países. O livro mais conhecido, eu acho, sobre isso é o Livro Negro do Comunismo, que foi publicado em 97, feito por um grupo de historiadores. Dentre eles, o Stephane, eu não sei a pronúncia, deve ser francês, Courtois, mas sendo um dos principais, esse que você está vendo aí na tela. Os estudiosos estimam que, somando execuções, campos de trabalho forçado e fomes, o número de mortes do comunismo chega perto dos 94 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Na União Soviética, durante o governo do Stalin, o total de mortes fica entre 20 e 60 milhões. Um dos momentos mais violentos, por exemplo, foi o chamado Grande Expurgo, entre 36 e 38, quando cerca de 700 mil pessoas foram executadas diretamente. Outra tragédia foi a de Holodomor, que foi uma grande fome que atingiu a Ucrânia entre 32 e 33 e deu fim de 3 a 5 milhões de pessoas. Há quem diga que tudo isso foi planejado, inclusive. Na China, durante o governo do Mao Tse-tung, aconteceu o grande salto adiante entre 58 e 62. Nessa época, o governo forçou mudanças na produção agrícola, o que acabou gerando uma fome enorme, que fez de 15 a 45 milhões de pessoas perderem a vida. Além disso, milhões também morreram nas purgas políticas e durante a Revolução Cultural. No Camboja, o regime do Khmer Vermelho, que ficou no poder entre 75 e 79, foi o responsável por cerca de 1,5 a 2 milhões de pessoas que perderam suas vidas. Isso representava um quarto da população da época no país. Era 25% da população. Outros países com regimes comunistas, como a Coreia do Norte, Etiópia e Cuba, também tiveram mortes ligadas ao governo. E segundo Rummel, um pesquisador, o total de mortes causadas por regimes comunistas entre 1900 e 1987 pode ter passado de 168 milhões. Você vê o nível dessa ideologia. A questão é que nem todo mundo concorda com esses números. Tem gente que diz que muitas dessas mortes aconteceram por causa de problemas econômicos, por conta de guerras ou desastres naturais que foram mal administrados, e não porque o comunismo em si fazia com que essas pessoas perdessem a vida. E aí entra naquela batalha de narrativa, mas o mais aceito é essa quantidade massiva, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, o mais aceito é justamente essa quantidade massiva de pessoas que perderam a vida. Já os defensores do socialismo costumam lembrar que países que adotaram um socialismo democrático, ou seja, não é um comunismo, é um socialismo democrático, como os da Escandinávia, não tiveram essas mortes em massa. Para os defensores, os problemas vieram de líderes autoritários e não da ideia socialista em si. É o famoso... peraí, a culpa calma, você entendeu errado, a culpa não é do comunismo. A culpa é de quem aplicou a ideia, mas o comunismo de verdade funciona. Esse discurso velho já, e a gente não tem nenhuma comprovação que tenha de fato funcionado. Ainda assim, a maior parte das mortes aconteceu em regimes comunistas onde o Estado mandava em tudo. O comunismo, a promessa dele, é acabar com as desigualdades, acabando com a propriedade privada e colocando o controle da economia nas mãos do Estado ou de todos em conjunto. Só que na prática... Na teoria é bonito, tá? Na teoria, tipo assim, vamos eliminar as desigualdades sociais, todos terão direito à saúde de qualidade, a uma casa de qualidade, todos vão poder ter uma vida maravilhosa. O discurso é muito bonito, mas na prática, isso traz perigos bem sérios. Um deles é a concentração de poder. Para fazer mudanças radicais, como forçar a coletivização da terra, o regime precisa de um partido único, ou seja, nada de democracia. O que é necessário para isso é um partido único e forte que acaba tirando a liberdade das pessoas e calando quem discorda. Isso leva a prisões, massagens demoradas, que eu não vou falar essa palavra no vídeo, e até mesmo execuções. O Marx falava numa ditadura do proletariado como um passo temporário até chegar numa sociedade sem classes. Só que o que aconteceu de verdade foi a criação de ditaduras que nunca acabavam. Esses governos controlavam tudo, vigiavam a população e puniam quem se opunha, criando um clima de medo e, no final das contas, de muita violência. Além disso, a economia planificada, onde o governo decide tudo que vai ser produzido, não leva em consideração a motivação individual, ou o desejo de ganhar mais ou de inovação. Isso acabou gerando fome.
Isso acabou gerando crises severas em lugares como a União Soviética e a China, já que os agricultores mentiam sobre a produção para evitar punições ou eles escondiam grãos. Além de fazer muitas pessoas perderem a vida através da fome, o comunismo, esse tipo de sistema, também reduz a produtividade e agrava as crises. Porque se não tem competição, ninguém vai querer melhorar. Se eu não tenho um concorrente no meu pé, por que eu vou querer fazer um serviço melhor? O comunismo também abre espaço para corrupção entre os que têm poder, já que eles controlam todos os recursos. Por outro lado, tem quem diga, e a gente vai para a defesa do comunismo, né, que esses problemas não são culpa do comunismo em si, mas da forma autoritária como ele foi aplicado. E você vai ver que quem defende o comunismo tem muito dessa desculpa de que, não, o que você viu que causou tantas mortes não era o comunismo. Foi um comunismo mal aplicado. Na verdade, a gente nunca pôde ter a plenitude do comunismo como realmente deveria funcionar. É sempre essa desculpa, mas nas vezes que a gente vê o comunismo fazendo parte da história, na maioria esmagadora das vezes, o rastro de causa é absurdo. A ideia de muitos, por exemplo, é ter um socialismo mais democrático e não um comunismo diretamente. Ou seja, um socialismo, mas que tenha eleições, respeito aos direitos, algo que poderia evitar esses excessos e até ajudar o bem-estar da população, sem essa série de autoritarismo e de outros problemas. Esse pensamento aqui é bem mais equilibrado, inclusive, e alguns da esquerda abraçam bastante ele. Lembrando que nós estamos falando que o comunismo gera esse rastro terrível, que as pessoas vão perdendo suas vidas, só que o capitalismo também faz isso. Tá, o capitalismo também causa morte e pobreza. O capitalismo também mata. Só que não é por dizer isso que eu defendo que agora o comunismo deve estar no local, porque aparentemente a percepção que eu tenho é que o comunismo tem o propósito mesmo de fazer as pessoas perderem a vida, na busca por essa igualdade que me soa utópica. Mas você pode discordar à vontade aí. A grande diferença é que, apesar do capitalismo sendo como é, o comunismo ele se destaca diretamente pelo número de mortes causadas de forma direta e planejada. E é justamente esse ponto, especialmente nos regimes históricos. Sobrevivente, então finalmente chegamos no momento que eu queria do vídeo. Então o comunismo é pior do que o nazismo, sobrevivente? É isso que você quer dizer com esse vídeo, sobrevivente? Que o comunismo é muito pior do que o bigodinho? É isso? E na verdade é bem complicada essa questão. Porque comparar o comunismo com o nazismo é bem delicado. Porque não se trata só de contar quantas pessoas perderam a vida, mas também de entender as intenções por trás, o tempo de cada regime e o impacto que cada um teve na sociedade. Os dois claramente são exemplos de ideologias extremas que acabaram criando governos autoritários e cometeram atrocidades. As duas coisas são terríveis. Por isso, qualquer comparação precisa ser feita com cuidado, sem dizer de forma simples que um foi pior que o outro, já que os dois também causaram muito sofrimento. Se a gente for olhar só para os números, os regimes comunistas, como os da União Soviética, da China e do Camboja, somam cerca de 94 milhões de vítimas ao longo do século XX. Essas mortes são mortes por execução, fomes causadas por decisões políticas e trabalho forçado em campos de prisioneiros. Já o nazismo, que durou de 33 a 45 na Alemanha, sob o controle do Bigode, é responsável por cerca de 25 milhões de mortes. Ou seja, no comunismo, a gente tem cerca de 94 milhões de vítimas. No nazismo, nós temos 25 milhões. E quando a gente fala do nazismo, isso está incluindo o Holocausto, os campos de concentração e os mortos diretos da Segunda Guerra Mundial. Alguns historiadores defendem que o comunismo foi mais destrutivo justamente por ter durado mais tempo, por ter se espalhado por vários países e ainda continuar influenciando governos, mesmo depois de 45. Por outro lado, muita gente vê o nazismo como algo muito mais cruel na essência. A ideologia nazista já nasceu com um plano de extermínio, especialmente contra judeus, ciganos e outros grupos como homossexuais, como testemunhas de Jeová. Os nazistas acreditavam numa superioridade racial e colocaram isso em prática com câmaras de gás, fuzilamentos e perseguições sistemáticas. Já o comunismo, pelo menos na teoria, do comunismo, tinha como objetivo principal criar igualdade entre as pessoas e acabar com a exploração. As mortes, por exemplo, aconteceram como consequência de políticas autoritárias, fomes e purgas, mas não era o foco principal desde o começo, dá pra dizer isso. Alguns estudiosos, como François Furet e a Ernst Nolte, e sim, o
provavelmente eu falei o nome deles errado, tá? Discutem justamente isso. Que apesar dos dois regimes serem uma merda, serem totalitários, o nazismo carrega uma maldade mais direta na origem, enquanto o comunismo foi uma ideia que se corrompeu com o tempo e os líderes que o aplicaram. Mas isso aí já entra na base de um certo relativismo que é perigoso também. Outra coisa importante ao comparar nazismo com comunismo é o contexto histórico. Por quê? O nazismo surgiu depois da Primeira Guerra Mundial, numa Alemanha em crise, e foi derrotado em 45, então ele teve um alcance mais limitado no tempo. Quantas mortes será que o nazismo não teria se ele tivesse ficado mais tempo no poder? Já o comunismo, ele foi adotado por vários países e ele influenciou a vida de bilhões de pessoas, o que ampliou bastante os efeitos negativos. Mas se a gente levar em conta que o nazismo causou a Segunda Guerra Mundial, que matou até 85 milhões de pessoas, essa diferença de impacto fica mais equilibrada. Também é comum notar que o nazismo é mais condenado no mundo todo, é muito mal visto do que o comunismo, principalmente por conta do Holocausto e do julgamento de Nuremberg. Agora, crimes cometidos por comunistas nem sempre recebem tanto destaque, o que pode acontecer muito por conta de interesse político ou porque tem um certo viés histórico no Ocidente. Algumas pessoas também falam que não dá para colocar o comunismo e o nazismo no mesmo nível porque existem versões do socialismo democrático, ou seja, mas peraí, não dá para comparar comunismo com o nazismo porque tem um socialismo ali no meio, uma parada mais equilibrada, algo mais palpável. Eles citam muito, por exemplo, os países escandinavos que não causaram mortes em massa, nem tiraram a liberdade das pessoas, diferente do nazismo, que é baseado principalmente no racismo mesmo, de querer, ser a raça pura e tal, e toda essa idiotice, e não tem nenhuma versão relativamente aceitável do nazismo, diferente do comunismo, que tem uma versão, entre aspas, aceitável, que é o socialismo. Então, por isso, enquanto o nazismo é visto como uma ideologia totalmente condenável, o comunismo ainda fica naquele viés meio que, mas pode ser ruim, mas depende da forma que foi aplicado, mas aí ninguém nunca levou o comunismo a sério como deveria. Então, assim, muita gente fica dizendo que as ideias do comunismo foram mal aplicadas por líderes como Stalin e o Mao também. Porém, isso me parece, essa é uma opinião particular minha, parece uma certa passada de pano pro comunismo. Pô, sobrevivente, tá, entendi tudo, tá, entendi que as duas ideologias são uma merda, entendi. Mas me explica uma coisa, uma coisa que eu não entendo aqui no Brasil é o seguinte, cara. Por que as duas coisas são uma merda, mas apologia ao nazismo é crime, mas apologia ao comunismo é permitida no Brasil? Eu não consigo entender. Se as duas coisas são ruins, por que uma é crime e a outra não é sobrevivente? Por que tem gente que pode se dizer comunista aqui no Brasil hoje em dia? Por que tem gente que sai com a foice e o martelo no peito sobrevivente e não é preso? Por que as coisas são assim? E é o seguinte, logicamente é por uma questão legal, tá? A apologia ao nazismo é considerado crime porque o Brasil entende que esse tipo de atitude se encaixa como racismo. Isso está escrito na Lei 7.716 de 89, conhecida como Lei de Crimes Raciais. Essa lei, em resumo, proíbe fabricar, vender ou divulgar símbolos e propagandas nazistas como suásticas ou saudações de Hitler, justamente porque o nazismo defendia a ideia de uma raça superior e promovia o extermínio de outros grupos, ou seja, era uma ideologia racista também. Como a Constituição brasileira garante que todas as pessoas são iguais e proíbe qualquer tipo de racismo, o nazismo entra direto nessa proibição. Agora, quando se fala em comunismo, a situação é bem diferente. Essa ideologia não é vista como racista ou ligada à discriminação de origem. Não tem um comunista que se acha de uma raça superior por ser comunista, ou porque nasceu em determinado local do país ou de outro país. O comunismo, na teoria, defende a igualdade econômica e social, com críticas ao sistema de classes e não ao sistema de raça. Logo, o comunismo não é proibido porque não é considerado algo racista. Isso trazendo para a lei, certo? Tem uma galerinha que confunde as coisas que eu trago relacionadas à lei como se fosse a minha opinião. Eu tô realmente descrevendo porque um é crime e o outro não é. Então é isso, falar sobre o comunismo ou apoiar as ideias do comunismo é protegido pela liberdade de expressão. Essa liberdade que também está garantida na Constituição. Sobrevivente, mas não é liberdade de expressão também falar sobre o nazismo? Não, porque aí já é um crime, o crime de racismo. É essa a lógica da lei, entende? Só que o que acontece? Falar do comunismo se torna crime a partir do momento que a pessoa também incentiva a violência ou crimes. Então, isso fica muito naquele limite de quando alguém fala na tomada armada da força ou algo do tipo. Isso entra muito naquele tom de cinza de
Peraí, isso não é incentivo à violência? Isso não deveria ser crime? Por causa disso, símbolos como a foice e o martelo ou elogios a regimes comunistas não são tratados como crime da mesma forma que símbolos nazistas, mesmo que isso cause polêmica. Mas tem projetos de lei no Brasil que estão tentando mudar isso e estão tentando criminalizar a apologia ao comunismo. O mais antigo e recorrente projeto de lei é o PL 5.358 de 2016, apresentado pelo Eduardo Bolsonaro. Desde 2016, o projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJC, da Câmara, e esse projeto quer mudar a lei de crimes raciais para que ela também passe a punir quem fabrica, distribui ou divulga símbolos comunistas. O projeto de lei chegou a ser desarquivado em 2019 e teve mudanças de relator, inclusive, mas a última atualização foi em 2023. Então, desde então, a gente não teve mais nenhum andamento em relação a isso. Outro projeto parecido é o PL 446 de 2023, da deputada Coronel Fernanda. Esse projeto também propõe pena de prisão e multa para quem fabricar, vender ou divulgar produtos com símbolos comunistas ou socialistas, como camisetas ou bandeiras. E esse projeto ainda está nas fases iniciais da Câmara, tem algumas enquetes públicas sobre, mas ainda não foi votado em nenhuma comissão. No Senado, tem algumas sugestões parecidas, como uma ideia legislativa de 2020 que pedia a criminalização da apologia ao comunismo, usando a mesma lógica da lei de crimes raciais, essa lei que também pede apologia ao nazismo. E essas ideias apareceram em petições públicas e talvez virem projetos se ganharem apoio suficiente, mas até agora nenhuma virou lei de fato. E em nível municipal, tá? Não só a nível federal, também tiveram tentativas de quem? Da família Bolsonaro de novo. Um exemplo recente é o PL 137 desse ano, do Jair Renan Bolsonaro, em Balneário Camboriú, onde ele é parlamentar lá. Ele é vereador, e ele queria proibir símbolos comunistas e qualquer forma de doutrinação comunista em espaços públicos e escolas da cidade. Só que a Procuradoria-Geral da Câmara considerou esse projeto inconstitucional, dizendo que ele invadia áreas que só podem ser decididas em nível federal, como educação e liberdade de expressão. Por isso o texto foi barrado antes mesmo de ir para votação, então assim, foi mais uma parada para mostrar a ação política contra o comunismo ou algo do tipo. Eu particularmente, vamos lá, opinião do sobrevivente. Eu acho muito difícil a apologia ao comunismo ser considerado crime no Brasil. Por que sobrevivente? Por questões políticas mesmo. A gente tem vários partidos abertamente comunistas no Brasil. Tem o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, tem o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, tem o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, tem o Partido da Causa Operária, o PCO, tem a Unidade Popular, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e temos o PSOL, que provavelmente todo mundo conhece, que é o Partido Socialismo e Liberdade. E eu acho esse nome bem contraditório, para ser sincero. Mas me diz aí sua opinião, você acha que a apologia ao comunismo deveria ser crime também, igual a apologia ao nazismo? O que você tem a dizer sobre isso? Eu quero te pedir para você me ajudar a espalhar esse vídeo também. Então manda esse vídeo pro seu amigo que odeia ou ama o comunismo, né? Manda esse vídeo aí pra ele. Vamos ver o que ele tem a dizer a respeito. Seria impossível trazer esse vídeo pra você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário, então eu quero ser muito grato ao Bilionário, ao Igor, eu quero agradecer também ao Leque, ao Connor, ao Uncle Luke, agradecer também ao Samuel Melo PS5, ao Grove Lake, ao Amy Chris, agradecer ao Douglas Manuel, ao Save Corrompido, ao John Silva, ao Gleidson Tassiano, ao Zero, ao Ryu Matsuki, agradecer também aqui ao Marcos Vinícius, ao Eduardo e a cada um dos membros desse canal. Membros que recebem acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Telegram e acesso ao nosso curso premium de sobrevivência no Brasil. Se você não pode, não quer se tornar um membro por algum motivo, seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento, seu hypar significa muito pra mim e eu sou muito grato a você por isso. Eu quero te pedir pra você aproveitar e assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela. Tenho certeza que o conteúdo pode ser muito bom pra você. Então é isso. Um forte abraço, eu espero que você esteja bem e a gente se vê no próximo conteúdo.